Oi, meu nome é Fernanda Dantas e eu vou contar para vocês hoje como foi a minha seleção para entrar no mestrado. Então, se você tem interesse em fazer a seleção do Prof. História, vem comigo. Antes de qualquer coisa, é importante que você saiba que cada edital é único. Então, se você tem interesse em uma universidade ou em um programa específico, você tem que ficar acompanhando os editais deste programa. O meu mestrado é o mestrado profissional, Prof. História. E eu curso na Universidade Regional do Cariri, aqui na minha região, a URCA. Mas a seleção é nacional. Então, se você tem interesse em fazer esse mestrado, você tem que acompanhar o site do Prof. História e quando o edital é lançado, você dá uma olhadinha em todos os critérios da seleção. Eu fiz 2 seleções, uma em 2016 e uma em 2019, e as duas foram um pouco diferentes. Então, você tem que observar que cada edital é único. Como é a seleção do Prof. História aqui no meu caso? É uma prova com 20 questões e uma prova aberta. Então tem 20 questões objetivas e uma outra prova aberta. Você tem um tempo para fazer essa prova, como se fosse um vestibular. Então você tem uns 4 horas, acho que não 4 horas não me lembro mais agora. Mas você tem um tempo para fazer essa prova. Me lembro que começava às 8 horas no ano passado, quando eu fiz. Eu estou no 2º semestre agora do mestrado, são 4, tá? E você tem que resolver essa prova, entregar, prova, gabarito, pronto. As 20 questões são de conhecimentos da disciplina História, então são questões das aulas do ensino básico, né? Então, como eu me preparei para essas questões? Estudando para dar aula. Então, eu dou aula no ensino médio e também já dei aula no ensino fundamental. Na época em que eu comecei a estudar, eu tinha saído da escola que eu estava no ensino fundamental, então eu basicamente estudava para dar aula no ensino médio e enquanto eu fazia os meus planos de aula, que eu dava aquela estudada para poder dar aula, isso já ia me ajudando na preparação para a prova. E a prova escrita de 2019, ela tem uma bibliografia. Então, quando você olha o edital, tem um texto indicado para que você leia, estude esse texto. Eram artigos muito simples, na minha opinião, né? Era um artigo, e aí você lê esse artigo, estuda, e quando você vai fazer a prova, você tem que fazer um plano de aula, seguindo os modelos que vem estruturado no edital, e foi essa parte que mudou das 2 provas que eu fiz. Quando eu fiz em 2016, essa prova escrita, ela não tinha um formato pré-definido, então você fazia o plano de aula com as informações que eram contidas ali, mas você escrevia do seu jeito. Em 2019, isso era diferente e, se eu não me engano, isso mudou em 2017. Então, 2017, 2018, 2019, a prova já foi nesse modelo que eu fiz, a segunda, né? E ela vem já detalhando onde você tem que colocar a metodologia, quantidade de aulas para aquele plano. É uma coisa que, para você que já atua na área, não é difícil. E você tem que também criar uma espécie de avaliação, né? Então você detalha tudo nesse plano escrito, quase como se fosse uma redação, mas seguindo os planos, os tópicos de abordagem que tem ali, né? É como se você fizesse duas redações na mesma prova escrita. Eu achei a prova muito boa, mas eu tenho que admitir que eu tinha algumas coisas que me beneficiaram nesse processo. Desde a universidade, o meu interesse em pesquisa nunca foi pesquisa acadêmica. Até por isso que eu nunca pensei em um mestrado antes. Eu não tinha interesse na carreira acadêmica até recentemente. O meu interesse era ensino básico, era realmente dar aula, era trabalhar lecionando. E aí, o meu tema de pesquisa era em ensino de história. Então, quando eu fui fazer a prova escrita, além de citar a bibliografia que foi pedida, eu também citei bibliografia de ensino de história que estava na minha pesquisa. Então, eu acredito que isso foi uma das coisas que fez com que a minha nota subisse, porque a minha nota da prova escrita foi 9.
e a minha nota da prova fechada foi 8, se eu não me engano. Eu acabei ficando em 4º lugar, então eu tive uma avaliação bem boa. Eu gostei da minha nota, porque eu sou um pouquinho competitiva. Queria ter tirado primeiro? Queria, mas tudo bem, 4º tá legal. E aí o que aconteceu? Entrei no mestrado. Eu não considero que foi uma seleção muito difícil, mas... Porque assim, eu fiz 2 vezes, gente, mas a primeira vez eu fiz basicamente pressionada pela minha mãe, eu não tinha interesse nenhum em passar. Então eu não estudei, eu não me preparei, eu não fiz nada. Essa segunda vez eu não estudei para me matar, eu estudei o que eu já estava dando aula. Eu parei para fazer 2 coisas específicas que me ajudaram muito. Primeiro, eu refiz as provas anteriores, então eu já estava habituada com o estilo de prova. E segundo, eu li a bibliografia sugerida. Então, se você tem dificuldade de escrita e aí você vai fazer a prova anterior, você já identifica qual é a sua dificuldade e você já vai trabalhando nela. Então, é importante que vocês observem isso. É uma dica que eu dou muito para os meus alunos e que eu aplico no meu estudo. O aprendizado ativo é essencial. Então, resolver questões vai lhe ajudar a se aproximar. Então, se a prova de mestrado que você faz é como a minha, que é um mestrado profissional, com essas questões fechadas, então é interessante que você baixe as questões anteriores e você resolva essas questões, porque isso vai fazer o seu nível ir subindo. E foi exatamente o que eu fiz. Então, assim, eu não considero que foi uma seleção difícil mesmo tem sido me manter no mestrado. Então, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo contando também como foi o meu primeiro semestre no Prof. História. Mas é isso, a seleção é bem simples. O que realmente é importante é que você fique atento ao seu edital. Na minha universidade específica não tem teste de proficiência, é só essa prova. Então, tem que olhar o edital, porque cada seleção é única. E o interessante se você vai fazer outra disciplina, não Prof. História, mas Prof. Letras ou um mestrado em Educação, você também tem que olhar o edital, em todas, porque muda. Não é porque é prof, né, porque é mestrado profissional, que é tudo igual. Eu tenho amigos que passaram nos mestrados de Letras e de Educação e a seleção é diferente. Você envia um projeto antecipadamente como um mestrado acadêmico. No nosso caso, a gente constrói o projeto ao longo do mestrado. No primeiro semestre, a gente basicamente vai ter um contato com todas as disciplinas. Mas, de novo, fique atento ao seu edital. Então, você está com interesse de fazer mestrado? Escolha uma coisa para se focar, uma universidade, um programa, e aí você fica atento aos editais desse programa para se preparar para ele. Se o seu caso for o Prof. História, a seleção vai ser como eu falei, simples, né? Basta que você estude História, de modo geral, isso vai estar lá no programa de conteúdos, e leia a bibliografia sugerida. Gente, isso é importantíssimo, não vai para a prova sem ler a bibliografia sugerida, porque vai ser preciso dela para você fazer a sua prova aberta. Então, leia a bibliografia sugerida, tá? É essencial, é o mínimo, tá? E não é difícil, é um artigo, não é nenhum livro, né? Então, se você está interessado no Prof. História, e você tem que saber que você vai ler muito durante o curso, então leia a bibliografia sugerida, é muito importante mesmo, tá? Então, espero que tenha ajudado, se você tem interesse de fazer esse mestrado específico. Boa sorte nas próximas seleções, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e acompanhe os próximos vídeos que virão. Até mais!